Olá, pessoal! Vamos resolver a prova da primeira fase do nível 2 da Olimpíada Mirim da Obmep 2024. Questão 1. Joana colocou um tijolo em um prato da balança e no outro prato colocou meio tijolo, junto com 1 quilo. A balança ficou equilibrada, como mostra a figura. Quanto pesa um tijolo inteiro? Observe que do lado direito da balança nós temos meio tijolo e nós temos aqui um peso que pesa 1 quilo. Agora, observe que se esse peso mais esse meio tijolo está em equilíbrio com esse tijolo aqui, isso significa que o peso que está desse lado tem que ser igual ao peso que está desse outro lado aqui. Se aqui eu tenho meio tijolo e eu cortar esse tijolo aqui no meio, quer dizer que essa metade aqui, o peso dela vai cortar com o peso dessa metade. Portanto, esta outra metade aqui, para a balança ficar em equilíbrio, tem que ser equivalente ao peso do nosso peso, que é de 1 quilo. Isso quer dizer que metade do tijolo pesa 1 quilo. Portanto, se metade do tijolo pesa 1 quilo, um tijolo inteiro vai pesar 1 mais 1, 2 quilos. Portanto, a resposta é a alternativa D. Questão 2. Quantos conjuntos com um lápis, uma borracha e um apontador podem ser formados com os objetos da figura? Vamos contar primeiramente quantos objetos de cada tipo eu tenho. Veja que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lápis. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 apontadores. E eu também vou ter 1, 2, 3, 4, 5 borrachas. Eu quero formar conjuntos que tenham exatamente um lápis, uma borracha e um apontador. Observe como eu tenho apenas 5 borrachas, eu vou conseguir formar no máximo 5 conjuntos, porque cada um desses 5 conjuntos vai ter um lápis, uma borracha e um apontador. Depois que eu completar esses 5 conjuntos, vão sobrar 2 lápis e um apontador. Portanto, o total de conjuntos que eu posso formar corresponde a 5, o que é a alternativa D. Questão 3. Qual é a diferença entre os comprimentos do lápis e do pincel? Observe que eu tenho aqui o lápis e o pincel e eu tenho essa régua graduada que vai me indicar qual é o comprimento de cada um dos pedaços aqui. Veja que o lápis ele começa aqui na medida de 1 e ele vai até aqui, ó, a medida de 11. Portanto, se ele vai de 1 até 11, para a gente calcular o comprimento dele, basta fazer a diferença entre esse 11 com esse 1. 11 menos 1 corresponde a 10. Assim, nós descobrimos que o lápis mede 10 centímetros. Façamos a mesma coisa com o pincel. O pincel começa aqui na medida do 2 e vai até aqui a marcação do 14. Da mesma forma, isso quer dizer que o comprimento do pincel corresponde a 14 menos 2, que é 12. Mas o enunciado não quer saber qual que é o comprimento do lápis do pincel, ele quer saber a diferença. A diferença significa fazer a subtração. Assim, nós temos que fazer 12 menos 10, que corresponde a 2. Portanto, nós acabamos de concluir que a diferença de tamanho é de 2 centímetros, alternativa D. Questão 4. André jogou um dado 3 vezes seguidas e contou 17 pontos nas faces que ficaram viradas para cima. Qual das seguintes faces apareceu entre as viradas para cima? Veja, se ele lançou o dado 3 vezes e obteve 17 pontos, vamos pensar primeiramente qual que é a pontuação máxima que ele poderia obter. Se ele lançasse os dados, como nós sabemos que os números vão de 1 até 6, a pontuação máxima que ele pode obter, que é essa que está aqui na figura, vai ser 6. Se ele obtiver 6 nos 3 lançamentos, a pontuação total dele vai ser 6 mais 6 mais 6, que corresponde a 6 vezes 3, que na verdade é 18. Como ele obteve 17 pontos, que é uma unidade a menos, né? 18 para 17 é 1, quer dizer que a única possibilidade para ele obter essa pontuação é se um desses lançamentos aqui for 5 e os outros forem 6. Assim, ele obteve 5 em um lançamento e 6 nos outros dois. Portanto, isso significa que dessas faces aqui, a única diferença de 6 que pode ter aparecido é a face com o número 5, que está indicada na alternativa E, o que finaliza esta questão.
Questão 5. Na figura, vemos uma mesma locomotiva puxando 2 ou 3 vagões iguais. O primeiro trem tem 34 metros de comprimento no total e o segundo trem tem 45 metros de comprimento no total. Qual o comprimento da locomotiva? Vamos primeiramente localizar as informações. Esse primeiro tem 34 metros de comprimento. Agora, o segundo trem tem 45 metros de comprimento. O que é a locomotiva? Ela vai ser esse pedaço aqui, que é a locomotiva que puxa os vagões. O que a gente sabe aqui? Que essa primeira locomotiva tem 2 vagões e essa segunda aqui tem 3 vagões acoplados. Isso quer dizer que essa diferença de comprimento vai corresponder a esse vagão aqui que essa primeira locomotiva teria. Ora, se 3 vagões correspondem a 45 metros e 2 vagões correspondem a 34 metros, com a diferença entre o comprimento, nós vamos descobrir o comprimento de um dos vagões. 45 menos 34 corresponde a 11. Isso quer dizer que cada vagão dessa locomotiva aqui, cada vagão desse trem, mede 11 metros. Esse mede 11, esse mede 11 e esse mede 11 também. Portanto, para calcular o comprimento da locomotiva, basta subtrair do comprimento total do trem o comprimento dos 3 vagões aqui, ou, se você quiser, podia subtrair o comprimento de 2 vagões aqui. Assim, qual o comprimento da locomotiva? Corresponde ao comprimento total do trem, que é 45, menos 3 vezes, porque eu tenho 3 vagões, 3 vezes cada vagão mede 11 metros. Corresponde, portanto, a 45 menos 3 vezes 11, 33. 45 menos 33 é 12. Assim, nós acabamos de descobrir que o comprimento da locomotiva é 12 metros, alternativa C. Questão 6. Ana fez um desenho formado por um triângulo, um círculo e um quadrado em seu caderno. Ela decidiu que, se pintasse uma das figuras de branco, pelo menos uma outra figura deveria ser pintada de preto. Qual desenho não pode ter sido aquele que Ana fez? Nós temos aqui nas alternativas 5 desenhos de cadernos com as figuras, os triângulos, círculos e quadrados. Vamos entender o que o enunciado diz. Ele diz que se ela pintasse uma das figuras de branco, pelo menos uma outra tem que ser pintada de preto. Ou seja, em outras palavras, quer dizer que se no caderno tem uma figura branca, precisa ter uma figura preta também. Agora, veja o seguinte, o enunciado quer que a gente descubra qual não pode ter sido um desenho que ela fez. Se o desenho que ela fez tem uma figura preta e uma figura branca, basta a gente analisar nas alternativas qual que é o caderno que não tem ou uma figura preta ou uma figura branca. Vamos fazer esta análise observando a partir da A. Na A, o triângulo é branco e o quadrado é preto. Temos uma figura em branco e outra em preto, portanto a A pode ter sido um desenho da Ana. Agora na B, de novo, temos um triângulo branco e o círculo preto. De novo, pode ter sido um desenho que a Ana fez. Agora, observe que na alternativa C, ela fez 2 figuras de preto e uma aqui de cinza. Ou seja, se pintasse uma das figuras de branco, pelo menos uma outra deve ser pintada de preta. Aqui ela pode não ter pintado nenhuma de branco. Se ela não pintou nenhuma de branco, não precisa ter uma de branco e uma de preta. Então a alternativa C pode ter sido um desenho que ela fez. Agora, na alternativa D, veja como o círculo está branco. O enunciado diz, se ela pintou uma de branco, tem que ter preta. Aqui tem uma de branco, mas não tem uma preta. Portanto, a resposta tem que ser a alternativa D. A Ana não pode ter feito esse desenho aqui. E na E, também temos uma figura com desenho branco, então tem uma figura com desenho preto. Então a Ana pode ter feito também o caderno da alternativa E. Questão 7. O tamanho normal do nariz de Pinóquio é 3 centímetros. Seu nariz aumenta 5 centímetros cada vez que ele fala uma mentira e volta para o tamanho normal quando ele fala uma verdade. Pinóquio disse 5 afirmações e, ao final, seu nariz ficou com 18 centímetros. Qual das afirmações que ele disse foi com certeza verdadeira? Veja aqui, se o Pinóquio tem 3 centímetros de comprimento no nariz,
e ele aumenta 5 centímetros cada vez que ele fala mentira, e depois das 5 afirmações ele ficou com 18 centímetros, quer dizer que se eu somar a quantidade de vezes que ele mentiu e subtrair a quantidade de vezes que ele disse a verdade, o total disso vai corresponder a 18. Como o nariz dele inicialmente só tem 3 centímetros, quer dizer que nessas 5 afirmações aqui que ele fez, não importa se são verdadeiras ou falsas, no total elas fizeram o nariz dele crescer 15 centímetros. Observe que, se o Pinóquio falar a verdade, o tamanho do nariz dele vai voltar a ser 3 centímetros. Assim, como nós queremos que o tamanho do nariz dele fique 15 centímetros, ele precisa obrigatoriamente ter falado mentira nas últimas 3 afirmações. Assim, o tamanho do nariz dele aqui tem que ser de 3 centímetros, para somando com esses 15 resultar em 18. Portanto, para o nariz dele voltar a ser 3 centímetros, ele precisa obrigatoriamente falar a verdade na segunda afirmação. Não importa o que ele fale aqui, se é mentira ou verdade. O que importa é que nessas 3 últimas ele vai falar mentira e, portanto, isso vai garantir que o nariz dele tenha 18 centímetros. Portanto, a afirmação que com certeza ele falou a verdade é a segunda, alternativa B. Questão 8. Uma fábrica de brinquedos produzia bolas pequenas, médias e grandes, nas cores verde, azul e amarela. Ela deixou de fabricar bolas verdes pequenas e bolas amarelas de todos os tamanhos. Quantos tipos diferentes de bola ela produz agora? Observe, se eu tinha bolas verdes do tamanho pequena, média, grande, bolas azuis do tamanho pequeno, médio e grande, e além disso, bolas amarelas também dos tamanhos pequeno, médio e grande, ela deixou de fabricar as bolas verde pequena, ou seja, ela não fabrica mais verde pequena, e não produz mais bolas amarelas, ou seja, não produz nem essa, nem essa, nem essa. Quantas bolas que ela ainda produz? Ela produz ainda os 3 tipos de bolas azuis e 2 tipos de bolas verdes. Portanto, ela produz no total 2 mais 3, 5 tipos de bolas, que corresponde à alternativa B. Questão 9. A figura é formada por 2 quadrados iguais e 2 triângulos iguais. Os lados dos triângulos são todos de mesmo tamanho. O comprimento do contorno da figura, destacado em linha mais grossa, é igual a 24 centímetros. Qual é o comprimento do contorno de toda a região cinza? Observe, queremos saber o contorno desta região que está em cinza. Ou seja, queremos saber esse pedaço somado com esse, somado com esse e somado com esse. Para isso, nós precisamos saber o tamanho de cada um desses pedaços. Veja que esse pedaço aqui corresponde ao mesmo comprimento desse quadrado aqui. Ele diz que o tamanho do contorno total da figura é 24 centímetros. Isso quer dizer que se eu somar cada um desses pedacinhos aqui, a soma deles vai resultar em 24. Mas veja que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedacinhos. E todos os 8 pedacinhos têm o mesmo comprimento. Quer dizer que cada pedacinho tem 24 dividido por 8, 3 centímetros. Então, se esse pedaço mede 3, esse mede 3, esse mede 3 e esse aqui também mede 3. Assim, o comprimento do contorno de toda a região cinza corresponde a 3 vezes 4, que é 12 centímetros. Isso corresponde ao que está indicado na alternativa B. Questão 10. Abel, Beto, Carlos, Dudu e Emanuel disputaram uma corrida. Abel chegou em segundo lugar. Nem Carlos nem Dudu chegaram em terceiro lugar. E Beto chegou logo atrás de Emanuel. Além disso, não houve empates. Em que lugar Emanuel chegou? Vamos montar aqui uma linha do tempo que indica o lugar que cada um dos corredores terminou. Veja que Abel chegou em segundo lugar. Então vamos colocar aqui que o Abel foi o segundo. Aqui a posição do primeiro, aqui a posição do terceiro, a posição do quarto e aqui a posição do quinto. Nem Carlos nem Dudu chegaram em terceiro. Então a gente sabe que em terceiro não foi nem o Carlos nem o Dudu. E obviamente também não foi o Abel, porque o Abel foi o segundo. Agora, veja que Beto chegou logo atrás de Emanuel. Isso significa que Beto e Emanuel ficaram em posições consecutivas. Portanto, como Beto chegou atrás de Emanuel, ou o Beto ficou em quinto lugar
e o Emanuel ficou em quarto, ou o Beto ficou em quarto lugar e o Emanuel em terceiro. Tem que ser essa opção, porque aqui o terceiro lugar ou foi o Beto ou o Emanuel. Não pode ter sido o Beto, porque ele está atrás do Emanuel. Assim a gente garante que o Emanuel chegou em terceiro lugar, logo a resposta correta é a alternativa C. Questão 11. A soma dos números na linha é igual à soma dos números na linha de baixo. Qual é o valor da estrelinha? Vamos somar os números da linha de baixo e verificar qual deve ser a soma dos números da linha de cima. Veja que aqui embaixo eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos somar os valores? 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. 9 mais 5, 14. 14 mais 6, 20. 20 mais 7, 27. 27 mais 8, 35. 35 mais 9, 44. Assim, 44 é o valor aqui da linha de baixo. Na linha de cima, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veja que esse 7 vai ser parcela desse 7 aqui. Esse 6, desse 6 e assim por diante. Então, como todas essas parcelas são idênticas aqui, veja que aqui eu tenho 8 e 9 e aqui eu tenho 1. Isso quer dizer que o valor dessa estrelinha aqui tem que ser equivalente à soma de 8 com 9. Portanto, 8 mais 9 corresponde a fazer 1 mais a minha estrelinha. Assim, o valor da estrelinha é quanto? 8 mais 9 é 17. Passa 1 subtraindo, 17 menos 1 é o valor da estrelinha. Portanto, o valor da estrelinha é 16, o que corresponde à alternativa C. Questão 12. 5 jogadores disputaram entre si um campeonato. Cada jogador jogou no máximo uma vez. O primeiro jogador jogou somente uma vez. O terceiro jogador jogou 2 vezes. O quarto jogador jogou 3 vezes. E o quinto jogou 4 vezes. Quantas vezes jogou o segundo jogador? Observe que, como o quinto jogador jogou 4 vezes, e eu tenho 5 jogadores no campeonato, isso quer dizer que ele precisa ter enfrentado todos os outros 4. Portanto, se eu tenho aqui os nossos 5 competidores, o competidor número 5 jogou contra o 4, contra o 3, contra o 2 e contra o 1. Em particular, observe que, como o primeiro jogador jogou somente uma vez, o jogo que o primeiro jogador fez foi contra o 5. Se o quarto jogou 3 vezes, ele não pode ter enfrentado o 1, porque o 1 enfrentou apenas o 5, então ele enfrentou o 5, enfrentou o 3 e enfrentou o 2. Agora, nós sabemos também que o terceiro jogador jogou 2 vezes. As 2 vezes que o terceiro jogador jogou foram contra o 4 e contra o 5. Queremos saber quantas vezes jogou o segundo jogador. O segundo jogador enfrentou o 5 e enfrentou o 4. Portanto, o segundo jogador jogou 2 vezes, alternativa B. Questão 13. 5 amigos estavam juntos durante as férias e se esqueceram em que dia da semana estavam. Ao tentar descobrir que dia era, cada um deles disse o seguinte: ao seu, ontem foi quarta-feira, Bruno, amanhã será sexta-feira, Célio, anteontem foi terça-feira, Davi, depois de amanhã será sábado e Ernesto, hoje é segunda-feira. Apenas um dos amigos estava errado. Qual deles errou? Vamos analisar as afirmações. Vamos supor que quem estava errado era o Ernesto. Se o Ernesto estava errado, isso quer dizer que os demais estão corretos. Se ontem foi quarta-feira, quer dizer que hoje é quinta-feira. Então, o Bruno falou que amanhã será sexta-feira. Faz sentido, porque hoje é quinta. Célio disse que anteontem foi terça-feira. Se hoje é quinta, ontem foi quarta, anteontem de fato foi terça-feira. Davi, depois de amanhã será sábado. Então, se hoje é quinta, amanhã é sexta, depois de amanhã é sábado. Também está correto. Portanto, a gente sabe que o Ernesto está errado. Isso corresponde à alternativa E. Para analisar de fato que o Ernesto está errado, a gente pode supor que os outros estão errados e ver que isso leva a absurdos. Por exemplo, vamos supor que quem está errado é o Alceu.
Então, se o seu está errado, ontem não foi quarta-feira. Se todos os outros estão certos, quer dizer, por exemplo, que o Ernesto está certo. Então, o Ernesto está dizendo que hoje é segunda-feira. Se hoje é segunda-feira, veja que não faz sentido depois de amanhã ser sábado, porque depois de segunda é terça e depois de terça é quarta. Então veja que em qualquer situação o Ernesto não pode estar falando a verdade.